Em continuidade aos trabalhos, iniciaremos a reunião técnica com os magistrados, representantes da presidência e da corregedoria, acompanhados dos responsáveis técnicos pelas unidades de tecnologia da informação do órgão, pela remessa e sanitização de dados ao Codex, bem como pelos titulares das áreas de comunicação social e capacitação de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com vistas ao monitoramento do programa Justiça 4.0 e a implantação da plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Lembramos a todos que esta será uma reunião híbrida, com participantes nos acompanhando remotamente, e por esta razão pedimos que todas as falas sejam proferidas utilizando os microfones, por gentileza. Para a condução dos trabalhos, teremos o doutor Alexandre Libonati. Então, podemos ir passando, Natália? Bom, eu já falei en passant sobre a plataforma digital do Poder Judiciário. Nós chamamos para essas, ou costumamos chamar para essas reuniões, um público um pouco diferente, né? Além do pessoal da tecnologia da informação, dos juízes auxiliares, que já estão um pouco mais acostumados com essas inovações, nós temos chamado também o pessoal da comunicação e o pessoal da capacitação. Ao final da reunião, nós trataremos, né, teremos 2 tópicos específicos em relação à comunicação e capacitação. E como esse é um público que ainda não conhece a PDPJ, não conhece o Codex, então, ainda que a maioria já saiba do que nós estamos falando, é bom traduzir esses conceitos para que todos estejamos nivelados quando nos referirmos a esses serviços. O programa Justiça 4.0, ele nada mais é do que uma nomenclatura para o programa de transformação digital patrocinado pelo CNJ. Então, quando falarmos em 4.0, Justiça 4.0, nós estamos nos referindo ao programa de transformação digital do CNJ, que é um programa extremamente amplo, passa por normatizações, passa por soluções de tecnologia, passa por novos procedimentos, mas tem 2 grandes pilares principais. O primeiro deles é a PDPJ, a Plataforma Digital do Poder Judiciário, que é uma via de integração entre os sistemas. E o segundo pilar é o Codex, que é um repositório de dados. Os dados dos tribunais, dos 93 tribunais, eles são capturados pelo Codex e são transmitidos para uma base central do CNJ. Então, o CNJ recebe não apenas o número do processo, o nome da parte, a classe, o assunto, mas além desses dados básicos, recebe também a íntegra das decisões, a íntegra das petições. Então, nós podemos dizer que o Codex acabou virando um grande backup dos sistemas dos tribunais no CNJ. E a partir desses dados centralizados, é possível ao CNJ prover soluções nacionais com os dados locais, mas não utilizando os dados que estão no tribunal, os dados que estão nessa plataforma centralizada do Codex no CNJ. Falei alguma besteira, doutor Adriano?
Bom, então, como eu já antecipei no início da minha fala, esse programa se iniciou em 2020, na gestão do ministro Fux, passou pela ministra Rosa, ultrapassa a gestão do ministro Barroso e se conclui em 2026, no meio da gestão do ministro Fachin. Então, um programa de longo prazo. Nessa primeira fase, a normatização foi elaborada, as resoluções foram aprovadas, a PDPJ, que até então não existia, foi criada, e durante a primeira fase fez-se a primeira integração entre os sistemas locais e a plataforma, além de algumas soluções periféricas que foram lançadas, algumas já conhecidas dos senhores, como o Sniper, o Predijude, o Domicílio Judicial Eletrônico e o ACNGB, sobre os quais falaremos daqui a pouco. E nós iniciamos agora uma segunda fase, que é aquela que eu me referi, é a fase da usabilidade, em que o usuário final perceberá as vantagens decorrentes dessa integração e dessa centralização de dados na base do CNJ. Então, daí, essa nossa visita, agora nós já estamos na segunda fase, trabalhando no lançamento do portal, que será, digamos, a grande cereja do bolo desse segundo momento da integração. Nós costumamos destacar dois benefícios principais dessa segunda fase, dessa integração, que é a experiência de sistema único e a possibilidade dos tribunais utilizarem dados nacionais. Até então, o tribunal daqui, Rio Grande do Norte, tem acesso aos dados do Rio Grande do Norte, não tem acesso aos dados do Rio Grande do Sul. A partir dessa centralização de dados, é possível aos tribunais desenvolverem soluções consumindo dados de todo o país. Isso para o treinamento de um modelo de inteligência artificial, por exemplo, é imprescindível. E a experiência de sistema único, ela vai permitir que o usuário, apesar de utilizar o seu sistema local, trabalhe com outro sistema, tendo a impressão de que não saiu do seu sistema local. Quantas vezes nós temos que fazer um lançamento no Sysbajude, por exemplo, deslogamos do sistema, entramos no Sysbajude, fazemos a restrição, demos a ordem, depois esperamos o resultado, temos que voltar no dia seguinte ao Sysbajude para gerar um print para juntar no processo principal. A partir dessa integração, toda essa comunicação entre sistemas Sysbajude e PJE local, ela passa a ser automatizada. Então, são potencialidades decorrentes dessa integração para qualquer sistema, seja o PJE, seja o Projude, seja a EPROC, seja o ESAGE. A situação atual da integração da PDPJ é bastante satisfatória, nós já estamos com índices superiores a 90%. E quando falamos em integração a PDPJ, os senhores irão, aí agora me dirijo especificamente a quem não é da tecnologia. Há dois serviços estruturantes, na verdade são três, né? O serviço de identificação, que é o SSO, o Marketplace e o serviço de notificações. Então, como eu não sou da área, eu vou pedir para o doutor Adriano tentar dar uma palhinha do que são esses três serviços estruturantes da PDPJ, essenciais ao funcionamento e integração. Boa tarde, todos os amigos e amigas aqui presentes. Quando eu falo sobre essa questão da PDPJ, eu gosto de fazer um contexto histórico bem rápido, porque a gente escuta muito falar da PDPJ, mas, como o doutor Alexandre mencionou, às vezes fica uma coisa um pouco abstrata, né? De onde é que surgiu a PDPJ? Por que surgiu a PDPJ? Então, o CNJ, no que concerne aos sistemas de processo eletrônico, sempre teve que enfrentar um desafio
dos gastos redundantes de dinheiro público, das iniciativas paralelas em que os diversos tribunais brasileiros sempre procuraram fazer, e na posição de órgão de cúpula nacional na seara administrativa, o CNJ sempre teve isso como uma problemática, né? A gente sabe que com a promulgação da lei do processo eletrônico lá em 2006, eu confesso que eu acho até engraçado, porque a lei mencionava um prazo, né, Marivaldo, acho que de 180 dias para os tribunais implantarem os seus sistemas de processo eletrônico. 15 anos depois a gente conseguiu, né? Mas quando a lei surgiu em 2006, o CNJ tinha acabado de ser criado a nível nacional pela emenda 45, e os tribunais fizeram o que a lei mandou, começaram a desenvolver e implantar os seus sistemas de processo eletrônico. Com isso, nós tivemos um gasto de dinheiro público desnecessário, tendo em vista as iniciativas em paralelo. A primeira política pública do Conselho na tentativa de enfrentar esse problema, né, das ilhas que os tribunais acabaram formando nas suas iniciativas de TI para a área do processo eletrônico, foi justamente a política pública do Sistema Único, o PJE, que todos nós conhecemos. O Marivaldo, em particular, participou dessa jornada de transformação do PJE, e eu diria que ela foi uma política pública relativamente bem sucedida, quando você considera que dos 90, 91 tribunais brasileiros, cerca de 70 utilizam alguma versão do PJE. A Justiça do Trabalho, uma versão adaptada, a Justiça Eleitoral, uma versão com algumas modificações, mas grosso modo a versão nacional, 3 dos 6 TRFs e diversos TJs, todos utilizam o PJE. Mas mesmo tendo sido bem sucedida do ponto de vista parcial, não alcançou 100% dos tribunais. E sempre havia aquela discussão eterna em qual era o melhor sistema. Era o PJE, era o EPROC, PROJUDE, SAGE. E na gestão do ministro Fux, o ministro entendeu por bem, eu acho até que de forma muito correta, que essa discussão não fazia sentido. E foi quando nasceu a Plataforma Digital do Poder Judiciário, como uma política pública para tentar atacar esse problema clássico do dinheiro público sendo gasto de forma desnecessária em iniciativas paralelas, só que partindo do pressuposto que os sistemas que os tribunais mantinham e haviam desenvolvido, os tribunais poderiam manter esses sistemas como sistemas legados. Ou seja, o PJE continua sendo o sistema preferencial do CNJ, é o sistema que o CNJ encabeça e mantém nacionalmente, mas os tribunais que porventura utilizem outro sistema podem manter o uso desse sistema desde que desenvolvam no contexto da Plataforma Digital do Poder Judiciário. Então a PDPJ é uma política pública e uma política pública na área de TI, entregando para os tribunais brasileiros um ambiente comunitário para o desenvolvimento de soluções de informática na área do processo judicial eletrônico. Dessa maneira, a PDPJ ela parte do pressuposto da existência de alguns serviços que o Conselho desenvolveu, que nós chamamos de serviços estruturantes, que são aqueles serviços na nuvem sobre os quais as demais iniciativas da área de TI, os demais sistemas nacionais e os sistemas dos tribunais vão se conectar. Vai viabilizar essa conexão e esse compartilhamento de dados, que são justamente esses três. Tudo isso que eu falei foi para chegar nesse slide que o Dr. Alexandre colocou na tela, né? Então, dentro desse contexto que nós queremos resolver um problema, né, de dar aos tribunais, aos sistemas de processo eletrônico dos tribunais, um ambiente nacional para o compartilhamento de dados e para uma experiência única do usuário, o que o CNJ desenvolveu no contexto da Plataforma Digital do Poder Judiciário? Alguns serviços estruturantes, os três principais, o tripé, junto com o Codex, que forma, digamos assim, a quarta perna dessa lógica toda, o SSO, o Marketplace e o serviço de notificações. O que é o SSO? SSO é uma sigla em inglês que significa Single Sign-On, sistema de login único. Eu acho que todo mundo aqui que é juiz, e mesmo servidores que estão aqui no pleno, já tiveram essa experiência de que a informática desenvolve um sistema novo,
e aí o usuário tem que decorar uma nova senha para aquele novo sistema. E é uma das reclamações mais comuns que a gente escuta, né? Poxa, será que a informática está inventando mais um sistema para eu decorar mais uma senha? E o SSO, ele visa justamente dar essa experiência de login único para o usuário. Ele se autentica uma vez e, portanto, está logado automaticamente em todos os sistemas. Se você se loga no Sysbajude, por meio do login único, você automaticamente já está logado no BNMP. Se você se loga no PJE, automaticamente você já está logado no Sysbajude e no BNMP. Se você abrir o sistema, você já cai logado. Você não precisa decorar uma senha para cada sistema. É um login único. E, claro, com isso a gente consegue concentrar nossos esforços, como é um login único, um sistema único de autenticação, a gente consegue concentrar nossos esforços de segurança, como, por exemplo, incluindo um segundo fator de autenticação nacional, como, por exemplo, incluindo uma integração com o GovBR do Poder Executivo Federal e outras estratégias de aumento de segurança da questão da autenticação do login. Né? A gente sabe que as principais dificuldades que a gente tem sofrido com relação a esses ataques dos últimos 2 anos para cá, mundo afora, não só o Brasil, e não só o Poder Judiciário brasileiro, geralmente tentam fazer uso justamente do roubo de credenciais. Então, o SSO ele garante para a gente essa experiência de login único, e o Marketplace é justamente, eu não sei se a gente consegue mostrar, né, aqui na tela, o Marketplace. Será que a gente consegue colocar na tela? Se for difícil, não tem problema, eu explico aqui. Só se for simples. A gente pode inverter, passar para notificações e depois volta para o Marketplace. Pode ser. Como eu estava falando no início, eu sempre gosto de contextualizar tudo que a gente está falando, né? Então, PDPJ surgiu nesse contexto de enfrentar um problema clássico do CNJ relativamente aos processos judiciais eletrônicos dos tribunais brasileiros. Mas dentro ainda desse esforço da plataforma digital do Poder Judiciário de unificar a experiência dos usuários do Poder Judiciário brasileiro, tanto interno quanto externos, adveio a Resolução 455, que regulamentou o Diário da Justiça Nacional, o domicílio judicial eletrônico e o portal de serviço do Poder Judiciário. O portal de serviço do Poder Judiciário, que é o que o ministro Barroso chama de a cara única do Poder Judiciário, pode ser encarado, portanto, como o ápice de toda essa jornada de transformação digital que nós estamos descrevendo aqui. Então, tudo começa com a Resolução 335 de 2020, que cria a Plataforma Digital do Poder Judiciário, onde são desenvolvidos esses serviços estruturantes para viabilizar esse compartilhamento de dados e essa experiência única do usuário, por meio dos serviços estruturantes que eu estou mencionando agora. E o produto concreto que nós vamos entregar com essa iniciativa é justamente a cara única do Poder Judiciário, o portal de serviços. O portal de serviços, em particular para o público externo, prevê a entrega de 4 funcionalidades fundamentais. A possibilidade da consulta nacional unificada de processos, com acesso aos autos, daí o pré-requisito do Codex, para que a gente possa ter essa informação online para o usuário, de qualquer lugar do Brasil, acessando numa única plataforma. A possibilidade de consultar também de forma nacional todas as citações e intimações eletrônicas, daí a importância da alimentação do domicílio judicial eletrônico e do Diário da Justiça Nacional, e a possibilidade de realizar o peticionamento intermediário e o peticionamento inicial em processos judiciais. Daí a importância do serviço estruturante de notificações, porque é por meio desse serviço da PDPJ chamado notificações, que a gente viabiliza que os tribunais, de forma automatizada, sem a necessidade de atuação humana, seja informado de que houve esse peticionamento na plataforma, no portal de serviço do Poder Judiciário. Então, quando um usuário, um advogado, uma parte, um membro do Ministério Público realizar um peticionamento intermediário no processo existente ou um peticionamento inicial para criar um novo processo na cara única do Poder Judiciário, no portal de serviços,
o serviço de notificações, que é uma ferramenta da própria plataforma, é inerente à plataforma, por isso que a gente chama de serviço estruturante, informa o tribunal de que aquele peticionamento aconteceu. E aí, de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção humana, o sistema do tribunal comunica-se de volta com a plataforma para poder obter as informações. Eu acho que a gente pode mostrar o marketplace. O mesmo vale para a carta precatória, para carta ofícios. Precatória, para o público interno também. Eu estava focando no público externo, mas justamente o público interno também vai se beneficiar dessa mesma arquitetura que a gente montou da plataforma digital do Poder Judiciário. Então o doutor Doroteu ali está com já conseguimos mostrar o marketplace e o SSO de uma vez só, né, Adriano? Pois é. Essa tela que vocês estão vendo agora é o que a gente chama de tela de login único. Nela você pode se autenticar usando seu login sendo corporativo do CNJ ou do PJE. Você pode utilizar o seu certificado digital, que está ali embaixo, ou pelo GovBR, desde que a sua conta seja prata ou ouro. Então o doutor Doroteu está se logando. No nosso SSO da plataforma digital do Poder Judiciário. Esse é o segundo fator, né? Isso. Segundo fator de autenticação, a gente não deixa com que o usuário utilize os serviços da plataforma sem ter se logado utilizando um segundo fator de autenticação, mesmo que ele venha pelo GovBR. Mensagenzinha de erro aí, mas é de praxe. Ao vivo, né? Você está em ambiente de produção ou de homologação? Não, produção. Produção. Entre no ambiente de homologação, então. Depois a gente vê o que está acontecendo. Ambiente de homologação é a tua senha. Qual é a mensagem de erro que está aparecendo? API de serviços indisponível. Quem sabe faz ao vivo, né? Então acontece isso. Não. Coloca marketplace.stg.pdpj.jus.br. S de sapo, T de tatu, G de gato. marketplace.stg.pdpj.jus.br. .pdpj. Isso. Não, mas não. É para ele funcionar em qualquer um. Será que deu algum problema na infra e a gente não... Bem por coincidência, né? Pode ser. Que beleza. Bem na hora da apresentação, tá vendo? Na frente do presidente a gente passa vergonha. Que esse ambiente de homologação do GovBR, tenta utilizar a sua senha do corporativo, você não tem não? O Leonardo deve ter. Mas deixa eu adiantar o assunto, então. Eu falei do SSO, o login único, essa tela que vocês estão vendo. Uma vez que você se loga aí, você automaticamente está logado em todos os sistemas nacionais que estão integrados à plataforma. Sysbajude, BNMP, Previjude, SNA, qualquer um. E é o sistema do local. Exatamente. E é o sistema local. O próprio PJE, PROC, ProJude, desde que ele esteja integrado adequadamente à plataforma. Daí a razão dessas reuniões com os tribunais, né? E o Marketplace, que é a tela que a gente está tentando mostrar, é a concretização, digamos assim, da filosofia da plataforma. Porque nela você vê todos os sistemas nacionais que estão integrados à plataforma, que você vai poder utilizar automaticamente após o seu login. Eu acho que já tem mais de 15 ou 20 sistemas nacionais integrados à plataforma. O serviço de notificações, que é aquele terceiro item do slide, ele é um serviço silencioso. É algo que a gente não mostra, porque na realidade ele opera no pano de fundo. Ele é a cola que permite que o que o usuário faça dentro da plataforma, o sistema do tribunal automaticamente seja informado, daí o nome notificações, do que está acontecendo, para que o sistema do tribunal possa dar tratamento a essa informação como lhe couber. No caso, por exemplo, lá na cara única de um peticionamento inicial ou intermediário, o sistema do tribunal vai ter oportunidade, ao receber essa notificação, de realizar a juntada da petição, de realizar a distribuição do processo. Se não conseguir, não tem problema, Leonardo. Tá bom? Mas acho que ficou claro a ideia, né?
do porquê da plataforma, de onde é que ela surgiu, qual é o contexto histórico, o que a gente quer, o que a gente está querendo alcançar com a plataforma, que é a cara única, a experiência única do usuário, e esses serviços fundantes, né, estruturantes da plataforma, que viabilizam isso que a gente quer alcançar. Doutor Alexandre? Obrigado, Adriano. Bom, voltando para a apresentação, então, para o atingimento dessas metas, conforme eu mencionei, esse programa ele tem o suporte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e nós estamos atualmente com 217 profissionais, todos eles dedicados ao programa. São profissionais dos mais diversos perfis, o pessoal de comunicação, de capacitação, de desenvolvimento, de coordenação, contador, enfim. E nós temos equipes de monitoramento, temos equipes de auxílio direto aos tribunais, temos equipe de sustentação, e qualquer necessidade que o tribunal tenha para sanar alguma dificuldade na integração, e esse é um dos objetivos da visita, presidente, é nos colocar à disposição para tentar, com o auxílio das equipes CNJ, PNUD, sanar qualquer problema que o tribunal ainda enfrente. Bom, são também dados relacionados à integração, agora relativos ao Codex. Nós já estamos com mais de 98%, esses dados já estão um pouco desatualizados, desde a elaboração do slide. Então, hoje já estamos superando os 99% de dados, quase 100% de dados. O percentual de documentos, que são as petições e as decisões, acordos, sentenças, já superam 70%. E mais de 90% de tribunais cumprindo, realizando envios de dados ao Codex com uma latência inferior a 24 horas. Porque como são os dados do Codex que vão permitir o funcionamento do portal, então é necessário que esses dados sejam transmitidos de forma bem rápida, né? Então, o tribunal que transmita dados ao Codex, mas leve uma semana para fazer a transmissão. Se nesse meio tempo o advogado fizer uma consulta, resultará um resultado negativo. Então, essa velocidade de carregamento tem que ser sempre a mais próxima do automático. Doutor Libanati, só lembrando que... sim. Não, só lembrando que quando a gente fala em 99% e mais de quase 70% dos documentos, nós estamos falando de um universo de 286, 287 milhões de processos, sendo que temos em trâmite no país algo em torno de 83. Então, processos arquivados, processos em diversas instâncias. Então, nós podemos considerar hoje que temos mais de 85% dos processos já em trâmite no Brasil, dos documentos, e sem quase 99,93% dos dados. Então, isso nos dá uma garantia e uma certa tranquilidade, né, no momento do lançamento do portal em dezembro, que realmente a gente vai ter esse sucesso, mas todas as nossas ferramentas estão sendo aprontadas para que, por exemplo, o advogado, se faça uma busca e aquele documento não tenha sido carregado ainda, ele vai receber o aviso ali de que aquele processo não está 100% carregado. Obrigado. Podemos ir. Bom, já mencionei as metas, então nós chegamos finalmente à situação do Tribunal do Rio Grande do Norte. Nós temos remotamente a equipe do PNUD, e para falar sobre a situação da integração aos serviços estruturantes e ao Codex,
Acho que hoje quem nos acompanha remotamente é o Pedro Castanheira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, doutor. Estava aqui aguardando a liberação do microfone. Consegue me ouvir bem? Sim, sim, perfeitamente. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela fala, doutor. Bom, dando seguimento aqui à apresentação, acerca do TJRN, né, cabe a gente destacar que a última reunião que realizamos, né, enquanto equipe PNUD com esse tribunal foi no dia 2 de agosto de 2023. Acho que, aproveitando aqui a oportunidade, né, cabe também destacar que no dia 26 nós teremos ali uma outra reunião também para tratar de temas de integração relacionados ao portal de serviços, né? A situação de integração do tribunal é bastante positiva, doutor. Resta apenas... Pedro, Oi? Aqui o slide ainda não está na tela. Ah, perdão. Agora sim. Pode passar, por favor? Eu estou enxergando aqui apenas o plenário, doutor. Não vejo a projeção de vocês. Pronto. Está na tela. Então, como mencionado, doutor, a situação de integração aos serviços estruturantes é bastante positiva. O tribunal já apresenta 100%, né, de usabilidade no SSO e no Marketplace. No entanto, ainda resta avançar no serviço de notificações, né? Atualmente, o que o tribunal faz, de acordo com a porcentagem de usabilidade, é receber esses eventos, né? Para o alcance do 100%, o tribunal precisa fazer o tratamento das mensagens que recebe, né? Ou seja, encaminhá-las a receber esses eventos, essas mensagens, e encaminhá-las ali aos usuários e aos setores do tribunal, né? Ou seja, dar uso, de fato, a essas mensagens. Perfeito. Então, esse serviço de notificações que permite a comunicação entre os sistemas, avisar que tem uma petição, avisa que tem uma carta precatória, enfim. Então, sem o serviço de notificações, o tribunal não consegue, né, se integrar ao portal. Eu até imagino que com o domicílio eletrônico, se bem que o domicílio eletrônico na versão nacional não está utilizando o serviço de notificações, mas se for só o tratamento a gente vai conseguir resolver isso. Uhum. Quem nos acompanha aqui da equipe de TI é o senhor Gerânio? Oi, Gerânio. Então, com relação ao tratamento sobre esse retorno do serviço de sim. notificações, a gente precisaria ver com a equipe o que faltaria ainda no serviço de notificação em relação ao PJE, detalhadamente, não sei se agora ou posteriormente, para saber o que faltaria para ter essa volta e cumprirmos os 100%. Aqui nós estamos com o Dream Team. Tem o Adriano e o Leonardo estão aqui para isso. Então, ou agora, ou no final da reunião, se puder ter um minutinho com eles para a gente tentar ver qual é o problema e já resolver. Perfeito, vamos aproveitar o momento, né? Mas acha viável, factível cumprir essa meta até outubro? Sim, não tenha dúvida. Eu acredito até que antes, mas a gente precisa saber o motivo de não estar cumprindo já. Né? Como o tribunal utiliza PJE, o pessoal já tem bastante experiência em fazer essas integrações de PJE. Então, imagino que seja coisa simples. Se me permitir uma rápida observação sobre esse ponto. Pois não. Meu nome é Diego Cabral, faço parte aqui do Tribunal de Justiça. Nós tivemos a visita dos notáveis no ano passado e, de fato, nós não estávamos integrados no serviço de mensageria de notificações. Com o apoio deles, nós conseguimos. Eu confesso que não sei exatamente o que está acontecendo para não ter 80%, não ter 100%. E aí, talvez, até a dificuldade da equipe seja entender o que está faltando para poder dar uma resposta de maneira mais assertiva. Nós tivemos com os notáveis também agora no mês de junho de 2024,
e a gente tratou de alguns pontos. E aí eu realmente não me lembro de uma dificuldade sobre o serviço de notificações. Então, talvez para que a gente alcance 100%, a gente precise entender o que não está precisamente acontecendo aqui. Perfeito. Só uma atualização, doutor. Eu conversei sobre o Thiago do PNUD em relação a esse tema, porque eu já tinha, né, notado que estava 80%, e sempre que não está 100%, o tribunal, obviamente, precisa saber o que está acontecendo para conseguir ter uma ação objetiva em cima daquilo, certo? A informação que me chegou aqui, já condizendo com o que o senhor falou, que a última atualização que teve foi que o tribunal fez o uso do domicílio eletrônico, então tecnicamente já está em 100%. Então esse número aí provavelmente ele está desatualizado e a gente precisa só acertar a questão do número, mas em tese já está resolvido, e aí eu vou buscar essa informação de o que está, se eventualmente está faltando, e aí repasso para os senhores. E de fato a nossa integração com o domicílio é bem recente. Talvez quando foi feito o diagnóstico não estava exatamente, foi agora em junho. Sim. Então por isso talvez seja justificável esse gap. Né? Perfeito, melhor ainda. Que bom. Então, Pedro, com a palavra novamente. Obrigado, doutor. Bom, né, só reiterando, também teremos aí outra reunião com o tribunal no dia 26 desse mesmo mês, e ali também a gente pode dar seguimento aos alinhamentos necessários, né, para ter essa informação verificada. Agora, dando seguimento aqui à apresentação, né, e agora abordando o tema do Codex, acho que também, né, cabe destacar uma situação extremamente positiva pelo lado do tribunal, né, no que se refere à carga de processos e documentos. Então, com relação aos processos, o tribunal já tem uma carga de 99,36% de completude, né? E com relação aos documentos relacionados a esses processos já carregados, a gente está ali quase no 100%, com 99,99%. O único ponto que caberia aqui atenção é o gap de ingestão de dados do tribunal. Então, esses dados, esse gap, ele foi identificado, inclusive, salvo engano, anteontem, né? E verificando esse status, ainda hoje esse gap perdura. Atualmente ele é de 4 dias, doutor. E é concentrado na fonte de primeiro grau do tribunal, especificamente. Perfeito. O que fez, doutor Libonati e colegas, a latência subir demais desses últimos 4 dias, que está zerado. Vocês sabem o que aconteceu? Boa tarde, meu nome é Marivaldo Dantas, eu sou o juiz que está à frente da SGE, junto com Maristela, que é a secretária, e aqui a responsabilidade de envio dos dados é da Secretaria de Gestão Estratégica, certo? Então, por isso que eu peguei a palavra. Daniel é que está conosco hoje, né, aqui? Pronto. Ele está vindo para explicar essa questão. Porque, em geral, a gente tem um envio bem frequente e rápido. Pode ter sido alguma coisa de infra que também não se percebeu. É o final de semana, né? Mas o dia de ontem que foi totalmente atípico aqui para a gente. Né? O Coelho está ali na frente? Pois não? Qualquer um de vocês que possa dar a resposta. Somos a equipe. Porque, Marivaldo, antes desse episódio, vocês estavam numa sequência, assim, cumprindo com os 10 minutos com grande êxito. O máximo que dava ali era 5 minutos, 3 minutos, 6 minutos, dependendo do dia, variação oscilava um pouquinho, mas quando veio esse break, aí subiu para 33 minutos a latência global do primeiro grau, sabe? A gente tem que ver realmente, porque não é o histórico do tribunal, isso eu posso afirmar. Eu fico monitorando todo dia, todos os tribunais, assim, para que me soe alerte e eu consiga comunicar com os juízes auxiliares para falar, tem coisa errada aí. E o tribunal estava vindo excelente. É só para a gente ter o que falar hoje aqui também. O Gilvan, ele é da infra da gente aqui, então pode talvez dar a resposta. Boa tarde, eu sou o Gilvan Galvão da CETIC, TJ.
de fato, como o doutor falou, até sexta a gente estava em situação bem positiva, acho que a média até 3, entre 3 e 5 minutos, mas a gente estava investigando aqui há pouco, sábado, tivemos um incidente na máquina que faz a comunicação, e aí o pessoal já está tratando, acredito que até amanhã a gente deve regularizar isso aí no mais tardar. Como o senhor disse, a média estava boa, foi esse fato isolado, acho que amanhã a gente regulariza a situação. Podemos dar segmento, doutor? Pois não, Pedro. Perfeito. Só também, né, complementando aqui a informação acerca do Codex, a gente também já identificou que o versionamento dos microserviços do Codex pelo tribunal é adequado, né, então não seria um fator também, né, nesse gap ali identificado. Então, uma preocupação para a necessidade de segmento pelo tribunal. E ainda, né, abordando aqui o DGEM, as comunicações têm sido enviadas pelo tribunal de forma constante, né? Então também ali não há nada destacado. Então também não existem pendências em relação ao DGEM. Só para ficar constando aqui na ata, para que nós informemos o empecilho para o tribunal atingir 100% no serviço de notificações, quem seria o ponto focal? Fica você mesmo, Gerânio? E o Codex... Gilvan, deixa eu ver se está aqui na... Ainda sobre o Codex, Dr. Libonati, e sobre o prêmio, deve ser a SGE que está cuidando disso, Marivaldo? Exato. Tem no item C ali do prêmio, tem um gapzinho maior do que o normal da qualidade dos dados de vocês, que se refere a órgão julgador inválido, especialmente no PJE segundo grau. Vocês estão ali com 87,8% e a premiação, se não me engano, a máxima, né, acima de 95%. Então vale dar uma olhada também para ver se tem que fazer alguma sanitização desses dados. Se vocês quiserem, eu tenho a relação desses processos, é só me mandar mensagem. Claro. A gente vive catando coisa aqui. Inclusive, a gente criou um prêmio, muita coisa é vinculada ao prêmio CNJ de qualidade. E está sendo um sucesso, né? Porque os telefones, digamos assim, não param, e-mail. Como é que a gente faz para resolver tal coisa? Enfim, bem interessante. Acaba tá sanitizando o dado, alguns lá na base, porque a gente não tem outra forma de fazer. Sim, claro. Mas fica à disposição aí. Valeu, doutor. Obrigado. Até aproveitando a deixa, uma das nossas metas é substituir a transmissão dos dados pelo... automatizar a transmissão dos dados para o DataJude via Codex. Então isso será possível à medida em que estiverem totalmente sanitizados. Boa tarde, eu sou Maristela. Em relação a esse item, nós mandamos uma carga completa. Estamos aguardando só o retorno para a gente fazer essa verificação. Mas a lista de processos é muito bem-vinda. É bom porque a gente consegue enxergar melhor todos os nossos problemas. Encaminhar, carga de processos. Bom. Mais alguma coisa, Pedro? Não, doutor, só destacando aqui também que não restou ali nenhuma pendência do plano de metas que o tribunal iniciou ali, né, no processo de integração com a DPJ. Então, novamente, é um cenário amplamente positivo pelo tribunal. Só parabenizá-lo mesmo. Tá certo. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde. Só ficou faltando aqui o nome do focal, do ponto focal para tratar do DGEM. Um ponto do DGEM? Não. Só para caso haja... Gerando na CETIC também, né? Também. Tá. Tranquilo? Então chegamos então ao domicílio. Falando em domicílio e DGEM, eu queria saber, antes de falar qualquer coisa, como vocês estão utilizando domicílio e DGEM?
domicílio só para intimações pessoais, citações, coisas assim, ou estão utilizando para tudo? E o DGEM, o que vocês estão repetindo no DGEM as intimações sistêmicas? Como que está funcionando, já que a gente teve uma liberdade inicial da regulamentação da 455? Eu queria saber como que vocês estão lidando com isso. Eu dei um sorrisinho aqui maroto, porque na verdade é uma questão negocial, jurídica, que tem afligindo aqui as unidades judiciais. Inclusive esse tema também foi até trazido na última reunião do Comitê Gestor Nacional do PJE dos tribunais estaduais, diante de uma dificuldade que está sendo enfrentada, tanto com o domicílio, com o DEGEM, e a resolução do CNJ 455, que fala sobre o DEGEM, que é aquela questão da intimação, quando ela é feita via sistema, intimação eletrônica, e via diário, porque há aquela diferença da contagem do prazo. Exato. Para a ciência automática. E me parece que TJ Maranhão teria levantado uma questão junto ao CNJ para discutir esse ponto. Sim. Localmente, o que eu posso afirmar pela experiência das unidades judiciais do nosso tribunal, tem se dado preferência à intimação via sistema, ou seja, via portal, como alguns outros tribunais dizem, intimação eletrônica. E tem usado o DEGEM apenas como publicação meramente informativa, mas não a contagem de prazo pelo DEGEM. Agora, no segundo grau, se utiliza sim muito mais a publicação via DEGEM, publicação de pauta, publicação dos acordos, e aí a utilização do DEGEM mesmo sem fazer intimação eletrônica, intimação via domicílio ou portal. Essa é a nossa realidade, assim, da experiência das unidades judiciais, do dia a dia, né? Que eu acho que foi isso que o doutor está tocando. Sim, sim. Inclusive, quando o nosso tribunal aderiu ao DEGEM, integrou-se ao DEGEM, nós fizemos uma resolução local para regular como seria a utilização e colocamos um dispositivo onde, quando houvesse a intimação via sistema e publicação no DEGEM, a publicação no DEGEM seria meramente informativa. Então, a contagem de prazo é a intimação eletrônica, antes mesmo de chegar ao domicílio aqui. E essa é a realidade que a gente tem feito. E, se eu não estiver enganado, doutor Doroteu, tem até um tema no STJ sobre essa questão. Tem. 1883, acho que é algo assim. Mas isso. Tem. O STJ tem essa... Então, ainda tá para julgar. Ele está suspenso os processos, né? Suspendeu os processos que estavam... O STJ vinha... Não é o tema, né? Eles vinham decidindo no sentido de que decidindo. Aí duas turmas divergiram, aí eles subiram o tema. Foi, exato. Aí gerou essa situação. E aí, pelo que... Assim, nessa reunião do Comitê Gestor, o colega do Maranhão que teria dito que receberam vocês lá no programa lá, e ele teria trazido essa questão. Assim, como não estava lá presente, não sei até que ponto, como é que foi recebido isso. Sim, não só ele, mas também a própria OAB levantou uma questão, algumas entidades empresariais também, e isso deve ser decidido, não sei de que forma, mas deve ser decidido muito em breve. Regulamentando a utilização de DEGEM e domicílio judicial eletrônico. A nossa principal preocupação é o que não está no domicílio e nem no DEGEM não está no portal. Então, fazer uma central única de comunicações nacional fica muito difícil, né, doutor Adriano? Para alguns sistemas, como o PJE, é possível que a intimação sistêmica esteja lá também. Mas para outros sistemas não. Então, como tem que ser uma regulamentação nacional, isso deve ser decidido pelo plenário. Então, são vários processos que estão discutindo, e o que o pessoal lá do Maranhão levantou também está lá com a Secretaria-Geral, e que foi levado a plenário virtual, se eu não me engano. Então, deve ter uma regulamentação geral muito em breve a respeito disso, para, de uma vez por todas, né? Padronizar, seja de um jeito ou seja do outro, que a gente padronize Brasil todo, o que hoje não é. E por isso que eu perguntei, porque tem tribunais que enviam tudo pelo domicílio, tem tribunais que apenas intimações e citações que necessitam de vista pessoal são realizadas pelo domicílio. O que acabou acontecendo, né, é que quando o domicílio judicial eletrônico entrou em produção, ano passado, o primeiro tribunal que entrou em produção foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eles fizeram a consulta ao CNJ, não foi uma consulta formal, na realidade, foi abrir um protocolo eletrônico que caiu para a CEP, que é a Secretaria do Dr. Doroteu. E na época, o colega que estava à frente da CEP entendeu por bem que era uma área cinzenta jurídica. Porque
De um lado, a lei do processo eletrônico dava a entender uma coisa, que tinha que ser eletrônica, a intimação, né? Do outro lado, o CPC e o texto da resolução dá a entender que se tiver advogado constituído tem que ir para o DEGEM. E ficava essa dicotomia, né? Então, na época, o Dr. Fiorese entendeu que caberia aos tribunais definir como deveria proceder com relação ao encaminhamento de intimações e citações ao DEGEM ou ao domicílio. Porém, aí agora surgiu essa situação que a própria OAB começou a instar o Conselho no sentido de que isso está criando uma certa situação de instabilidade, porque nós temos tribunais que tratam essa questão de um modo, outros tribunais que tratam de outro modo. E a ideia agora do Conselho, né, nós criamos até uma trava no sistema que vai entrar em produção amanhã, no domicílio, que ela não deixa aqueles processos onde há advogado inscrito, constituído no processo, que a parte abra o prazo, que abra a intimação, então somente o advogado poderia, mas é uma solução de remendo, né? Para que isso não aconteça. O viável mesmo é que se estabeleça um padrão nacional para tudo isso. O doutor Adriano é o responsável técnico do domicílio, eu sou o gestor negocial. Aqui no tribunal, a único senão que eu vejo vocês estão utilizando, e aqui é uma pergunta realmente, o domicílio judicial eletrônico como única forma de citação inicial para aquelas empresas já cadastradas, ou o e-carta e outras possibilidades são dadas aos servidores lá na ponta também? Como que está isso? Utilizamos outras possibilidades, inclusive a própria citação eletrônica. Porque antes do domicílio chegar, nós tínhamos o CISCAD-PJ, que era o Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas, e cadastrávamos essas PJs como procuradorias dentro do PJE. Uhum. Então tem PJs que não estão no domicílio, mas tem procuradoria dentro do nosso PJE. Certo. E aí a gente consegue fazer citação e intimação eletrônica via sistemas sem ter o domicílio. E permanece essa situação hoje. Até porque algumas situações entendeu-se que poderia ser um retrocesso do domicílio. Por causa daquela questão dos 3 dias, você volta para o meio ordinário de citação. Só que as unidades, isso não é uma questão de ser bom ou ruim. Está no CPC. Tem que ser observado. A discussão se é bom ou ruim já foi ultrapassada porque a lei previu dessa maneira. Então, a gente tem essa dualidade hoje existente dessas PJs que estão migrando para o domicílio. Algumas ainda permanecem dentro do PJ como procuradorias porque foram cadastradas do CISCAD-PJ, não houve migração do CISCAD-PJ para o domicílio, até porque são sistemas diferentes, não teria como fazer de qualquer maneira. E as publicações são feitas, eu posso dizer isso, mas elas são, a contagem de prazo verdadeiramente não é da publicação do DEGEM, ela é meramente informativa, como por causa do CPC que diz que todo ato decisório tem que ser publicado. Não, claro. E aí é publicado. E pelo que me parece, a OAB tem uma preferência pela publicação por causa da API e das formas de controle de prazo, que é muito mais prático, né? Então, para eles lá, eles vendem o serviço e a OAB vai controlar melhor, né, os prazos. Um ponto que acho que o Adriano vai lembrar, desde a época da resolução do CNJ, eu discutia com o Braulio que eu acho que a CNJ disse mais do que o CPC queria dizer. Porque o CPC fala em publicação dos atos e a resolução do CNJ usou a palavra intimação. Acho que foi, especificou, me desculpa, assim, eu acho que não deveria ter feito por uma questão de intimação, porque a lei só diz que é publicado. Publicado não no sentido, de dar publicidade apenas, e não a questão de prazos de intimação. Então, parece-me que se mudar a resolução 435, a gente consegue resolver a questão da publicidade sem mexer com a possibilidade de das intimações continuarem pelos meios normais. O doutor Diego colocou muito bem essa questão desses 3 dias, que se a pessoa não lê o processo judicial eletrônico, tem os 10 dias e a leitura ficta, né? E o domicílio não tem. E aí você mandar todas as intimações para ele do domicílio, para depois ter que refazer. As citações, né? Não, as citações precisa ser. Porque não tem outra forma de fazer naqueles casos em que você não tem domicílio eletrônico, né? Fora o fato das procuradorias. Então, apenas as citações estão sendo feitas, até onde eu saiba, né, doutor Diego? E não todas, né? Porque nem sempre a pessoa tem domicílio eletrônico cadastrado. Pessoa física não é obrigatório. Acho que microempresa ainda não está no prazo, ou se está... Enfim.
Não está no prazo. Não está no prazo. Muitas se cadastraram, mas não está no prazo. Aí a gente tem eu diria, talvez, doutor, que esteja um pouco cedo para normatizar tudo e fechar todas as portas. Porque aí, às vezes, a gente perde as experiências práticas de como a coisa realmente se comporta no dia a dia. O que nós temos percebido aqui, eu estou fora da jurisdição, nós três estamos, obviamente, então, mas é só o que os colegas colocam, é que teve gente que tentou implementar isso na mão grande, né? Mandando e-mail, o domicílio eletrônico é um e-mail. E viu que, porque está na lei. Eu disse, minha gente, a lei do processo eletrônico não foi revogada por esse CPC, não. Se aquiete, quando sair do CNJ, a gente vai e faz. E realmente hoje, faz um mês, né, que a gente está usando. Menos de um mês. A gente não tem uma noção exata de qual foi o benefício. A citação ela pode ser bem interessante por isso daí, mas se a parte lá do outro lado não responder no prazo, a gente vai ter que usar os meios normais. E aí os meios normais pode ser, inclusive, a própria citação pelo PJE. É essa interpretação que a gente está fazendo aqui. Desculpe-me, mas esse pontinho lá da intimação, acho que valia a pena tirar da 435 e transformar isso em publicação. Então, tem esse ponto lá no plenário virtual, vamos aguardar todos nós. Mas a ideia, e a da própria resolução, quando a gente olha lá na parte do portal de serviços, é que se tornarão obrigatórios, tanto domicílio como DGEM, já são, né? Mas efetivamente uma cobrança mais incisiva a partir do momento do lançamento do portal e dessa comunicação unificada. Então eu acho que de agora, dessa decisão do plenário até dezembro, a gente vai ter que ver como que isso está se movimentando aí. Lembrar para a gente não matar a galinha dos ovos de ouro, porque o objetivo da gente é fazer o processo andar, né? Sim. Se as formas alternativas ou as novas formas vão dificultar isso, talvez seja o caso de dar um passo atrás e não tornar obrigatório algo que pode ser substituído. Essa regra dos 3 dias úteis é uma aberração terrível. Impressionante. E muito se questionou sobre a constitucionalidade dessa norma. Né? A época, na resolução, quando a resolução saiu em 2022, né? Acreditava-se que seria questionado no STF, mas não foi. Acabou que nenhum dos interessados, nenhum dos legitimados. Não dá ideia. Então agora eu não sei mais, talvez já tenha perdido o timing, né? Bom, então não existem pendências. Não existem pendências. Não existem pendências, Tá em produção. Vocês estão discutindo regra negocial. Aproveitando, né? Aproveitando, porque a gente está discutindo tanto isso ultimamente, né? É um puxa-encolhe danado. Né? As bases. Essencial. Só para que fique constando aqui, quem seria um ponto focal para tratar de domicílio aqui no tribunal? Acho que é o doutor Diego, não? Você quer assumir, Gerênio? Mais uma? É só ponto focal, é só contato. É só para nosso gerente saber, deu um problema lá no Rio Grande do Norte, com quem eu vou falar? Nós temos interagido com acho que a Natália. Luciana, né? Luciana, nossa gerente. Com a equipe do PJE lá diretamente. E aí nós temos os gestores da equipe, talvez seja melhor. Fabiano. Fabiano não está aqui, então pega lá, por favor, o contato. Então vamos prosseguindo, passando do domicílio eletrônico. Próximo é CNGB. Também do Dr. Doroteu. SNGB, nós temos aqui no tribunal 1.793 bens cadastrados, todos na área criminal. Lembrando que o SNGB ele veio para substituir o SNBA, o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, e trouxe uma novidade na resolução. Muita gente não se atentou quanto à novidade que ele traz, que é a não exclusividade de gestão de bens na área criminal. Ele é feito e desenvolvido para estabelecer a custódia do bem desde o momento que ele entrou na esfera do Poder Judiciário, seja um depositário nomeado pelo Poder Judiciário, e você tem a disponibilidade de transferir esse bem ao depositário, seja
para as apreensões criminais em geral. E uma prova dada em garantia, um pendrive, um CD, qualquer documento dado ao Poder Judiciário, o SNGB deve ser utilizado. O SNGB agora vem, depois de um momento inicial de instabilidade, ele vem passou, né, agora por 34 evoluções do backlog, se tornou bem efetivo, já está disponível para utilização direta das polícias. Então, se há uma boa intervenção, uma relação do tribunal com a polícia estadual, seja militar, seja civil, e que ela não tenha condições de ter a conexão via API, que é possível, eles podem utilizar diretamente a versão web do aplicativo, do sistema, e disponibilizar isso para uso direto, para que a apreensão dos bens pela polícia seja feita diretamente pelo sistema. Isso envolve o quê? Falar para o nosso servidor que ele não vai precisar passar limpo aquela apreensão manual que é feita ali no momento, gerando inclusive um auto de apreensão que entra em produção, acho que amanhã. Teste ou produção? Não, produção, entra em produção amanhã, mas tendo todas essas possibilidades. Nós não estamos. A resolução ela conta 1 ano para a utilização do SNGB. Nós não começamos a contar esse prazo ainda, justamente porque nós estávamos evoluindo e garantindo a usabilidade dele. A partir de agora e do lançamento do portal de serviços, ele vai também começar a contagem desse prazo da resolução e esperamos aí que ele seja difundido e divulgado, e fizemos, inclusive, 2 cursos do SNGB, um para o nosso público interno, então nossos servidores, como manejar, como fazer toda a utilização do sistema, e um para esses operadores externos. Então, chamar a Polícia Militar, a Polícia Civil, por exemplo, e falar, ó, tá aqui o curso para vocês, se quiser fazer a apreensão de um bem agora e utilizar o nosso sistema, é esse. E ficamos à disposição. Só complementando o que a doutora Dareteu mencionou, a doutora Dareteu disse, se a polícia quiser, o problema é que ela nunca vai querer. Então, o que nós temos sugerido o CNJ ele não pode criar obrigações para as polícias, mas o juiz pode exigir que o termo seja elaborado via SNGB. Então, o que nós temos sugerido nessas visitas é que haja alguma normatização da corregedoria orientando os magistrados a exigirem o cadastramento dos bens via SNGB. Então, com isso, indiretamente, cria-se a obrigação para a polícia e desonerando os nossos servidores daquele cadastramento que é bastante oneroso, né? Com relação ao SNGB, eu sou da corregedoria e eu recebo, a gente mexendo no sistema, um dia desse, nós percebemos que esse número aí está totalmente, digamos, não retrata a realidade, né, dos bens que são apreendidos. Poderiam ser muito mais. Há unidades que têm 0 bens, constando no SNGB, mas justamente porque a gente teve essa onda de instabilidade, essa instabilidade levou o pessoal a ficar com a desconfiança com relação ao sistema e não usar, né? E aí, quando nós fomos mexer no sistema para dar uma olhada, nós percebemos que tem que eu não sei se vocês poderiam ajudar a gente nisso, porque aqui a gente tem a realidade das secretarias unificadas, né? Então, a secretaria unificada ela funciona para mais de uma unidade de gabinete judicial, de onde saem as decisões e para onde são remetidos os autos de apreensão nos vários processos criminais. Então, o servidor, pelo menos no que a gente conseguiu utilizar e observar, o servidor daquela unificada, como essa informação acaba ficando um pouco deturpada, porque o sistema não permite várias lotações. Então, eles não estão conseguindo fazer, digamos, o bem que é apreendido da terceira vara, vou falar da minha realidade lá de Macaíba. Terceira vara de Macaíba não fica constando como sendo da terceira vara de Macaíba, porque o sistema não permite várias lotações. E o servidor da gente ele trabalha numa secretaria unificada. Então, teria que, não sei, de repente nós conseguimos aqui customizar o sistema para a nossa realidade, talvez...
resolvesse, né? Não, Léo, a gente já teve esse problema, e aí ia ficar eu lembro do Thiago falando que ia ficar na questão do processo. Não do processo, da questão de lotação. Porque a lotação é dada pela PDPJ, né? Não é pelo sistema. Isso já ocorreu na PDPJ? A multilotação na PDPJ? Então, é possível sim. Eu vou deixar o contato do meu gerente, o meu próprio contato. Essa semana a gente resolve isso. Ok. Boa tarde. Meu nome é Marcelo, eu trabalho na corregedoria, sou cadastrado no sistema na PDPJ como administrador regional. E a gente tem observado já as múltiplas lotações para os servidores já no BNMP. Então no BNMP aparece o servidor com as lotações que incluímos lá, mas na SNGB não, só aparece a primeira que ele está incluído. Então as acumuladas não aparecem na SNGB. Na SNGB tem até a opção lá de alterar a lotação. Só quando você clica só aparece uma, não aparece as demais. Perfeito. Pode constar nossa obrigação, então, doutor Bonatti, de entrar em contato aqui. Se não tiver resolvido ainda, resolver. Não. Eu tenho, na verdade, uma dúvida sobre o SNG. Tem mais dever de casa aqui pro CNJ do que pro PJ. Eu teria uma dúvida sobre o SNGB. Porque, pelo que eu entendi, poderia ser utilizado pelos usuários externos. E existe alguma integração, por exemplo, com o PPE, Procedimento Policial Eletrônico, que é utilizado pelo Ministério da Justiça, está sendo expandido para todo o Brasil. Nós estamos utilizando aqui já. E se vier, até facilita pela Polícia Civil, porque eles não precisariam usar a versão web do SNGB, entendeu? De lá já viria integrado. Não sei se... A gente tem uma reunião com a Senasp e a Senad a semana que vem, para tentativa de integração, mas isso não é uma realidade, até porque o inquérito policial eletrônico, ele só é utilizado em 11 estados ainda, né? E eles estão numa dificuldade de evolução. Com o EPOL da Polícia Federal, já vai entrar em... hoje é 16? 16. Entrou ontem e começa um piloto no primeiro TRF de integração já na semana que vem, que é o TRF da 2ª região. Mas temos a API e estamos dispostos. O que a gente quer é ajudar a Senasp a fazer isso nacionalmente. Eles que não estão conseguindo. Entendi. Porque assim, nessa ideia de tentar estimular a utilização se vier integrado, é a mesma questão da experiência do usuário, né? Assim. Inclusive aqui, uma das coisas que eu ia falar, Diego, era justamente sobre o PPE, porque a gente fez, digamos assim, juntos. Foi bem interessante, porque a polícia nos procurou, fez um acordo de cooperação, porque o acordo de cooperação do tribunal com a polícia é que fazia com que o Ministério da Justiça andasse lá, entendeu? Porque a gente tentou via CNJ, lembra? Uns 2 anos e não saía. Não. E aí saiu o contrário. Daqui, a polícia fazendo acordo de cooperação com o TJ, eles conseguiram movimentar o Ministério da Justiça para fazer isso daí. Então, de repente, havendo interesse... E aí eu diria, a reação dos policiais é muito ruim quando coloca para usar um outro sistema. Eles entraram até no CNJ, quando a gente colocou aqui o PJE total, né? Vocês lembram disso. Então, aquela história da bancarização, né? Você transfere para o cliente o trabalho. E se isso for dentro do PPE... Não sei se estou falando aqui para o Diego, mas eu acho que há todo interesse do tribunal e da polícia daqui de ser piloto. Eu sei que a Bahia também utiliza, até antes de nós, né, o PPE integrado ao PJE. Então, se houver a API efetivamente, seria muito melhor para a gente. Não, a API está pronta. Está pronta? A API está pronta. Está pronto. Do SNGB. Tanto é que o EPOL já se integrou. Perfeito. O que falta é a parte de lá. De lá. Porque se a gente diz que eles vão fazer, bota o bode na sala, né? Aí vai ter o interesse da polícia de entrar
no circuito. Aqui eu acho que o pessoal vai ter, provavelmente. Não. Porque eles vão ter que fazer de todo jeito Sim. esses autos, entendeu? Eles vão ter que fazer. Exatamente. Tanto que aquela tabela do SNGB que todo mundo reclama, é a tabela utilizada pelo EPOL, é a tabela lá do PPE. Do PPE. Enfim, a tabela é a mesma. Então, melhor ainda. E agora a gente está com a integração do EPOL, a gente tem a integração da tabela unificada, porque a PF que é a gestora nacional da tabela. Então qualquer mudança que ocorre na tabela ocorre também dentro do SNGB. Está bem integrado, sim. E quando precisarem, quem está trabalhando com o SNGB, se a polícia daqui precisar, se vocês tiverem o contato lá que precisa da API, é só falar que está à disposição. Doroteu, passa o telefone o contato do Alexandre. Ele tá Sim, acompanhando... e o meu também. Alexandre, você está acompanhando remotamente, né? Não, o Alexandre está doente. Ah, é? Pegou uma virose e me avisou antes da reunião que ia estar ausente. O Alexandre é o gerente do SNGB. Pro doutor Diego e pro... lá atrás. Acabou o cartão, Doroteu? Acabou. Acabou o cartão do CNJ. Não? É horrível. O ponto focal do SNGB, quem seria? Marcelo? Malx, deixa eu ver se ele está aqui. Tá não? Todo tribunal, né? Tem aquele que é... Não, mas é bom quando é uma. Assim a gente sabe, né? Tem tribunal... Tinha agora nesse recadastramento que foi feito dos administradores regionais, tem uma razão para isso. Tinha tribunal com mais de 80 administradores regionais. Bom, então podemos seguir adiante. Vamos à estratégia de capacitações. Bom, conforme eu disse no início da reunião, nós chamamos para esse nosso encontro não apenas o pessoal envolvido com a área de TI e com a área de negócio, mas também as áreas de capacitação e comunicação, para a gente começar, né, a pensar no usuário. Então, quem nos acompanha hoje remotamente pelo PNUD é Vanessa, Tamires? É a Tamires, boa tarde. Boa tarde, Tamires. Boa tarde a todos. Nós entramos em contato com as duas escolas, né, do tribunal, tanto a de magistrados como a de servidores, compartilhando o documento orientativo sobre a elaboração da estratégia de capacitação. A ideia geral é que as escolas possam elaborar metas de capacitação, tanto para servidores como magistrados, vinculados especificamente às soluções do Programa Justiça 4.0 e da PDPJ-BR. A nossa recomendação inicial é que, num prazo de até 30 dias após a reunião de hoje, as escolas nos encaminhem essas metas por meio de um formulário. Esse link do formulário está disponível no documento que eu mandei por e-mail para os senhores. No próximo slide, por favor, tem toda a lista de capacitações que nós temos desde 2022 até agora, bem como as que serão lançadas ao longo do segundo semestre deste ano. Queria destacar o curso de Java básico para PDPJ e o curso do domicílio judicial eletrônico para entidades privadas que foram lançados recentemente. A gente não teve um contato direto com as duas escolas, foi só por e-mail, então eu fico à disposição para auxiliá-los e também deixo disponível meu WhatsApp para qualquer dúvida. Obrigada. Aqui quem nos acompanha é a senhora Sara Maria de Andrade? Exato. Eu sou Cleoto Pantaleão, eu estou representando a escola. Sim. Eu sou coordenador adjunto da escola e o que posso dizer é do compromisso
em nome do desembargador Vivaldo, da escola, em exatamente atender todos os parâmetros, enfim. Alguns dos cursos foram realizados pelo próprio tribunal, a CETIC do tribunal realizou alguns cursos, pelo que vi, até do Java, né? E alguns outros nós estamos plenamente capacitados para alcançar essa meta aí. Na verdade, essa meta é estabelecida pelo próprio tribunal. Uhum. A única coisa que nós estamos pedindo é que haja uma meta, né? A meta é ter meta. Porque a gente não tem como avaliar qual é a necessidade real de capacitação de cada tribunal, né? Tem tribunais que já fizeram suas capacitações, tem tribunal que não fez absolutamente nada, tem tribunal que prefere utilizar a plataforma do CNJ, tem tribunal que prefere trazer a capacitação para a sua própria plataforma e utilizar a sua plataforma, tem tribunal que prefere realizar presencialmente os cursos. Então, é uma brincadeira, mas de fato, a meta é ter uma meta. Que o tribunal escolha, né, opte pelos cursos que entender convenientes, defina o seu público-alvo, se quer 100%, se quer 50%, enfim, deixar realmente a critério do tribunal. E se precisarem, né, desse conteúdo, também nós podemos disponibilizar todo o conteúdo para a escola local. E por último, esse prazo de 30 dias, conforme a Tamires mencionou, é um prazo meramente sugestivo, né? Se precisar de mais, 30, 40, 50, fique realmente à vontade. Tá ótimo. De toda forma, a nossa escola, ela abrange tanto magistrados quanto servidores, e como eu disse, a gente, dentro desse prazo, com certeza vai poder formatar toda essa captação de forma que a gente consiga alcançar o almejado. Né? Perfeito. Então, tem algo para complementar? A nossa coordenadora pedagógica da escola. O ponto focal, então, ficaria sendo quem? Pode ser você. Pronto, a própria Sara. Tá ótimo, anotei aqui. Libonato, só para você ter ideia, com essa história do prêmio de corrigir partes, CNPJ, CPF, aquela coisa toda, Marcelo, que é o homem aqui do sistema de CNJ, foi lá na SGE. Você pode usar o Sniper para isso, você pode usar não sei o que para... Aí a gente fez um informativo que foi encaminhado agora da SGE, com o apoio da Corregedoria, juntou todo mundo, com as várias formas de utilização disso daí. Olha, você bota o nome, você encontra no Sniper, e aí todos esses sistemas acabam sendo fomentados a utilização por uma honestidade prática. Né? Eu tô lá com uma pessoa sem CPF, eu quero encontrar, eu faço o quê? Então ficou bem em linguagem simples, usando o mote do momento. O Maristela pode falar mais sobre isso. E acaba sendo um incentivo para as pessoas utilizarem. A ideia foi de Marcelo, de usar esses sistemas, e ele nos passou o caminho das pedras e a gente está divulgando entre os demais colegas, porque é muita coisa, né? Dificilmente a gente sabe de todas as ferramentas que existem. Eu não lembro qual tribunal que não conhecia o Jump. A gente fez uma demonstração e lembra qual foi? Teve muitos que não conheciam o Jump. E para a corregedoria é uma ferramenta inacreditável. Inclusive, quando ele aponta os desvios, ele já aponta numa cor diferente, e você clicando, você tem acesso aos processos que são aquele desvio. Você vai em cima daquilo que deve ser correcionado efetivamente, porque o fluxo normal é o do dia a dia, né? Você não perde tempo com o ordinário, você vai naquilo que é extraordinário e sai do fluxo, e é uma ferramenta fantástica. E com a atualização de você, o Jump, ele estava fazendo uma atualização quinzenal. Agora, como a gente mudou a latência do prêmio, né, impôs esses 10 minutos, ele tem feito carregamentos mais, não cotidianos, mas semanais, ou até mesmo de 3 em 3 dias, o que te dá uma visão real da tua unidade judiciária, e isso é imprescindível. Isso já serve como deixa para o próximo tópico, que é capacitação, né? Muita coisa está disponível, mas não é conhecida. Capacitação não, comunicação. Comunicação está disponível, mas não é conhecida.
Tamires, algo mais? Não, da nossa parte é só isso e eu fico à disposição se caso haja alguma dúvida no preenchimento. Então tá bom, obrigado. Então, Sara, por favor, se tiver Obrigada. alguma dúvida, pode entrar em contato com a Tamires, que coordena toda a capacitação. Então, indo adiante, nós vamos tratar agora da comunicação. Já foi dada a deixa, né? Muitas soluções estão disponíveis, mas não são conhecidas, ou às vezes são conhecidas por um público muito restrito. A gente quer dar maior divulgação. Aquele nosso modelo tradicional de comunicação é um modelo antigo e não se sustenta mais hoje em dia, né? A gente quer fazer alguma comunicação, faz uma minuta de ofício para o SEI, manda para a SG, que analisa, depois vai para o presidente, que assina, uma semana para assinar um ofício, depois chega no tribunal, via malote digital, mais uma semana para o presidente dar um divulgue-se. Então, nisso a gente já perdeu aí 10, 15, 20 dias. E o CNJ já criou algo novo, substituindo aquele. Então, a gente tem que aprimorar. A gente tem que melhorar a nossa comunicação. A gente aqui tem um case de sucesso, né? A gente, para aprimorar a comunicação, a gente criou listas de transmissão, onde o próprio magistrado e servidor pede para ser inserido, e a gente faz esse meio de comunicação de forma muito rápida, porque eles têm interesse de participar, e a gente usa tudo através de linguagem simples, né, doutor Marivaldo? Então, funciona muito. Essa questão mesmo dos sistemas, quando a gente divulgou, inclusive a gente botou, se as pessoas não tinham acesso, poderiam fazer uma solicitação para que a Corregedoria pudesse cadastrar a pessoa naquele sistema, e as pessoas ficaram assim, muito gratos, porque muitos nem conheciam. Eu fiquei 2 anos no CNJ, na gestão do ministro Fux. Aí voltei para a vara, falava de SNGB, os meus servidores não sabiam o que eu estava falando, né? Isso é muito frustrante para a gente. Você é Andréia, né? Andréia sou eu, ela é Maristela. Sim. Então perfeito. Então, Maristela, nossa ideia é tornar esse nosso fluxo assim, o mais fluido possível, mais fácil possível, né? Obviamente, para aquelas situações que exigirem o formalismo, a gente segue o formalismo. Mas naquelas comunicações que puderem ser feitas de forma mais fácil, né? A ideia é colocar em contato com a Vanessa, que nos acompanha remotamente. A Vanessa tem um cardápio aí de material. Vanessa, você me escuta? Escuto, boa tarde a todos. Vou falar rapidamente, então, sobre a nossa estratégia de comunicação. Para a estratégia, a gente prevê 2 etapas, né? A primeira etapa é a criação da estratégia em si. Então, cada tribunal vai elaborar a sua estratégia de comunicação para os temas a serem divulgados, né? E cada tribunal vai considerar quais ações são realmente pertinentes para a divulgação do seu próprio contexto, né? Como forma de apoiar essa etapa, como o Dr. Libonati estava falando, a gente enviou para a nossa colega Andréia, que nos acompanha aqui hoje, um template sugestivo de estratégia, para também abrir um canal de comunicação entre a gente, né? E a gente poder contextualizar melhor como funcionam essas estratégias em todos os tribunais. Nós também sugerimos um prazo, então, de 15 a 30 dias, né, após essa visita, para que esse material seja elaborado, e a gente fica à disposição para apoiar a assessoria de comunicação, para esclarecer eventuais dúvidas, né, da maneira que for melhor para os colegas. E aí a nossa segunda etapa seria o monitoramento dessa implementação da estratégia, né, depois que for entregue o plano, a gente tem uma etapa de monitoramento mensal, que é feito por meio de um formulário específico que a gente compartilha com a equipe de comunicação, então, para dar o start nessa segunda etapa, que é
que vem depois da criação da estratégia. É isso, fico à disposição. Obrigado, Vanessa. Então, a ideia é bastante semelhante à da capacitação. Essa estratégia nada mais é do que uma meta, né? Qual a estratégia de comunicação do tribunal? É WhatsApp, é e-mail, tem tribunal que tem rádio interna, tem tribunal que tem TV interna, enfim. Critério do tribunal dizer como é que vai fazer as suas divulgações e se pretende utilizar o material que já foi produzido pela assessoria de comunicação do CNJ, enfim, ou prefere elaborar o seu próprio material, fica mesmo a critério de cada unidade. As listas de transmissão aqui, como a colega Maristela falou, são muito efetivas. Nós conseguimos um sucesso muito grande com esse canal de comunicação. Ele é muito bom, é muito eficiente. Então, é algo que eu acho que a gente pode utilizar para a comunicação interna de forma muito eficaz. Acho que é uma ferramenta interessante. Perfeito. Esse prazo é factível também? É um prazo sugestivo, não é? 30 dias. 30 dias? 30 dias. Tá bom. É mais interessante para a gente. Perfeito. Bom, com isso nós cumprimos a nossa pauta. Vanessa, obrigado. A pauta aqui do 4.0, o doutor Marcel depois tem uma reunião em seguida, né? Tratar de assuntos da SG, mas aqui da equipe do 4.0, a nossa pauta era essa. Se houver ainda mais alguma questão a ser tratada, alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Só para informar que o SNGB, a funcionalidade do multilocação já está em homologação também. Eu sabia que... Nada mais? Só acrescentar aqui, doutor Luiz Bonatti, em nome do desembargador Amauri, que eu estou aqui representando, nosso corregedor, dizer que o apoio da corregedoria em todos esses projetos tem sido para e passa aqui tudo que a presidência vem fazendo. Então, obviamente que nós parabenizamos os colegas da presidência que com todos os servidores estão fazendo um trabalho de excelência nessa área, tanto que vocês vieram aqui, a maior parte do tempo, elogiar as iniciativas que estão tendo sucesso. Mas, a par disso, nós estamos também atentos na corregedoria para apoiar e dar continuidade a isso. Eu lembro que no lançamento do programa Justiça 4.0 foi feito aqui. Exatamente. Ainda na época da pandemia. Exatamente. E naquela oportunidade eu palestrei sobre centro de inteligência, que é uma das minhas atribuições aqui também, né, do TJ. E naquela época nós já antevimos todas essas questões, essas inúmeras siglas que se sucederam, né, PDPJ, aí agora eu que estou no Instituto Judicial também, ONR, ONSERP, é tanta sigla que a gente se perde. Mas o certo é que a gente vem fazendo tudo que é determinado pelo CNJ e com as nossas características locais, que eu acho que é o mais importante, né, respeitando a peculiaridade local. Então, queria agradecer a presença de todos em nome do desembargador Amauri e dizer que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte caminha a passos largos para essa integração ser 100%. Muito obrigado. Bom, então só me cumpre encerrar a nossa reunião. Eu sempre também costumo encerrar esses encontros fazendo referência aos eixos da gestão do ministro Barroso. Ele erigiu como prioritários, né, o eixo da eficiência, o eixo da comunicação e o eixo do relacionamento. Então, aqui no campo do 4.0, né, nessas novas tecnologias, soluções, a gente busca aprimorar a eficiência. Essas nossas visitas, esse contato pessoal que é importante, né? O tribunal não precisaria uma visita nossa, mas a gente faz questão de vir presencialmente para mostrar o quanto cada um dos tribunais é importante para o funcionamento do todo, trabalhando nesse eixo de relacionamento, que por vezes não é um relacionamento muito fácil com o CNJ, a gente reconhece, e também trabalhar no campo da comunicação, né? Aprimorar essa nossa comunicação, não só a comunicação com o público externo, com a sociedade, mas também a comunicação interna, né? Chegar aos juízes, chegar
aos servidores, mostrar o que tem sendo feito e que nem sempre a gente tem má notícia. Várias vezes nós temos boas notícias a dar, essas boas notícias têm que ser propagadas. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito bom revê-los e até uma próxima.